Bom, mas pra gente sair um pouquinho, pra gente não ficar 8 horas hoje, eu fiquei curioso, que isso o Luan me falou, que você está assistindo a série do Césio 137, que eu nem sabia que existia essa série. Radioativa. Eu li o livro, na década de 91, saiu um livro. Eu vi o documentário também. Eu nem sabia que tinha documentário. Tem um documentário do Césio 137. Mas o que saiu agora da Netflix não é documentário? Saiu agora uma série nova da Netflix. Não é documentário? Isso, não é o documentário. O documentário foi feito em 2010. Nem sabia. A série é de agora. Eu li o livro na década de 90 sobre o Césio 137. Eu era criança. Não, é uma história... Assim, não tem nem muito o que achar, né? É uma tragédia, né? Você tem um equipamento lá de... Nós dois concordamos que a empresa deveria ter se livrado devidamente do Césio. Sim. Ou seja, ela é responsável. Claro, sem dúvida. Não é o cara. Não, sem dúvida não. Mas aí, aquele negócio que eu falei desde o começo de todos os exemplos. Tem alguém que tem a culpa, tem alguém que é responsável pelo mal. O cara que pega o Césio 137... Você quer contar a história para o pessoal entender o básico? Pode contar. Vamos lá. Basicamente é o seguinte, tinha uma empresa que fazia tratamento, radioterapia. Tá? Tinha uma empresa que fazia radioterapia. E para fazer radioterapia, você tratar câncer com radiação. Do jeito que tem a quimioterapia, tem a radioterapia. Você tem vários elementos radioativos, um deles que é usado é o Césio 137, que é o elemento radioativo. Então, eles tinham uma máquina, que você tinha o Césio 37. Na verdade, o pessoal fala Césio 137. Aí, você vai deixar eu ser chato ou não? Pode ser chato, sério. Então, vamos lá. Não é, o pessoal fala Césio 137. Não é Césio 137, é cloreto de Césio 137. Porque o Césio 137, ele é tão macio quanto o talco. Ele tem um ponto de fusão baixíssimo, eu não vou lembrar, mas deve ser por volta de 28 graus Celsius, quer dizer que ele vai derreter na sua mão. Só que se você colocar na mão, você derrete também, né? Então não é bom. O Césio 137 não é bom para ser usado, né, como material para radioterapia. Então eles usam o cloreto de Césio 137, tá? E tinha um tubo, que esse tubo ficava no equipamento, e ele era confinado, né? Porque o Césio 137, se eu não me engano, ele emite radiação beta e gama. Se eu não me engano, beta e gama. Então você confina ele numa estrutura, por exemplo, de chumbo, onde, na hora que você faz a radioterapia, você abre, emite a radiação no câncer e fecha. Tá, beleza. E aí usaram esse equipamento, a empresa fechou e os caras largaram esse equipamento lá. E tinha o tubo com Césio 137, o cloreto de Césio 137. Um cara lá, acho que um catador de como é que chama? De ferro velho, isso. O Alessandro Negão podia ter morrido nessa aí, hein? O Alessandro Negão, numa dessa, ia pro saco, tá? Numa dessa aí. O cara pegou o tubo, eles desmontando, equipamento desmontando o tubo, e abriram o tubo. O Césio 137, até o nome vem disso, o Césio acho que vem de Caésio, se eu não me engano, do latim, significa azul celeste. Então ele é um azul celeste brilhante, lindo. E o cara viu aquele pó, achou muito bonito, tá? E começou a brincar com aquele pó. Só que aquilo emite radiação beta e radiação gama, né? Podia ser pior ainda, podia ser o alfa, porque ele passou ele acho que até chegou a ingerir e tal. Diz a história, no livro que eu li, diz que o cara, ele achou tão bonito que ele pega o Césio e faz um colar, assim, com o pó no pescoço da mulher. Quer dizer, o cara matou a mulher nesse momento, né, sem saber. E como esse pó se espalhou, porque é um pó azul celeste brilhante, todo mundo achou lindo, aquilo se espalhou por Goiânia. A ponto dos caras terem que interditar ali a região e tal. Isso foi uma tragédia. Foi considerado, na época, a maior tragédia, né, assim, nuclear, radiológica, vamos dizer assim, do Brasil, né? Algumas pessoas falavam até questão do mundo, mas tem Chernobyl, que é absurdamente pior e tal, né? Mas foi um negócio muito, muito grave. Mas o que a série traz? Ela conta isso? Ela romantiza ou ela... O que eles tentam fazer? Eles tentam colocar capitalista malvadão, que de uma forma ou de outra... o povo, muito ingênuo, sim, estaria tentando... como que eu posso pôr isso? Estaria tentando sobreviver. Então, ele começou a tentar vender, a tentar... Sabe? Sim. E é uma curiosidade muito significativa. E como tá lá, também de tragédia. Morreu muita gente. Mas isso você tá falando da série da Netflix ou tá falando do documentário? Falando do documentário. Tá. A série da Netflix é o Capital de Malvadão. Eu vi o trailer da série. Só que eles estão tentando, lá na Netflix, eles estão tentando colocar tudo na conta da empresa. Não colocar aqui, assim,
Que é culpada. Que a empresa é culpada, a gente tem que botar a culpa na empresa. Era claramente algo que o Estado foi conivente com isso, uma porrada de gente foi conivente com isso. Sempre. E eles tentam colocar tudo na conta do empresário e colocar que eles já sabiam que isso era um problema. Pô, mas se o cara não sabia... Não, eles já sabiam que tinha sido um problema e que eles teriam feito de forma para maximizar os lucros, eles teriam descartado daquela forma. Entendi. É uma parada muito mais, tipo... Foi o dinheiro que fez isso. Não, mas esse cara tinha que ir pra cadeia mesmo. Não, claro, lógico que teve. Mas é um pouquinho como vão relatar Brumadinho quando fizeram uma série. Né? Tipo, menos um erro e mais uma intenção deliberada de fazer acontecer. Mas eu iria também por esse lado, porque você tem um equipamento radioativo, você sabe do dano daquilo, e você pega e joga aquilo no ferro velho, você sabe que mais cedo e mais tarde, né, o metal oxida, decompõe, você sabe que aquilo vai acontecer atrás, não tem como você não saber. Não, sim, mas é porque o que acontece é que aquele terreno tava abandonado, né? Não, mas tudo bem, mas terreno abandonado... Ele não era, assim, ele não era... Ele não era pra aquela pessoa estar ali. Tá ligado? Tipo, eu acho que eles estão errados porque eles geram uma externalidade negativa. Porque, independente daquilo estar ali ou não, como eles abandonaram o terreno e eles deixaram aquilo ali, qualquer pessoa poderia se apropriar daquilo ali. Sim. Então, claramente, eles estavam gerando externalidade negativa para pessoas que viessem. Mas a máquina ficou... Eles jogaram num terreno, não ficou na empresa falida? Não, então, tava no terreno da empresa falida. Ah, tá. Mas ele ativamente entrou lá pra isso. Entendi. Entendeu? Não foi uma parada, eles não despejaram no lixo. Ah, tá. Teve uma invasão Entendeu? de propriedade, assim. Não, no terreno abandonado. Ah, tá. Tá, entendi. Entendeu? Mas o que acontece? O meu problema com isso é só o seguinte. Essas substâncias controladas, pra mim, elas tinham que ser não apenas selecionadas, mas o seu manuseio, ele tinha que ser estrito. O que é manuseio estrito? Mas O manuseio, ele só deveria poder acontecer por pessoas especializadas, é assim. por pessoas... Não, calma. Por pessoas que elas se dispusessem antes a garantir o seu resultado. Então, Isso eu já tenho medo de ser a palavra garantir, porque não tem então muita um coisa exemplo. garantir, mas Um tudo exemplo. bem. Se vossa senhoria tá num setor desse, é preciso ter um seguro na proporção do dano causado. Tá, eu entendo a questão do seguro. É que tem uma coisa que é extremamente básica quando você fala com radiação, material físico, que é rastreabilidade. Tá? E aí que tá, até o material, o césio, ele é um dos do legal de você usar, é que a meia-vida dele é relativamente pequena. Tipo, o urânio tem 700 milhões de anos de meia-vida. Para o material deixar de ser radioativo, a gente considera 10 meia-vidas, que seriam 7 bilhões de anos, que é mais do que o tempo do planeta Terra, é metade do tempo do universo. Então, se você trabalha com urânio, você tá ferrado. O césio, se não me falha a memória, são 30 anos, o que quer dizer que são 300 anos para ele deixar de ser radioativo. O cara achou que 300 anos não ia acontecer alguma coisa. Claro. Aquele lugar ia ficar abandonado por 300 anos. Mas você concorda comigo que o problema foi a empresa faliu Sim. e você não tinha como reparar aquelas pessoas? Porque quando você tá trabalhando com material que ele vai viver 300 anos, o seu seguro para aquelas pessoas precisa ser 300 anos. Só que você não compra Césio 137 na farmácia. Se você comprou, o ITESE, o Estado está sabendo. E o Estado, quem era o responsável no Estado pela fiscalização daquilo? Esse é o problema. Você nem? Então tem um... Você Mas sempre tem um Estado no meio. Entendeu o que eu tô dizendo? O meu problema central foi aquilo desgraçou o Estado. Aquilo provocou mudanças e perdas imensuráveis na vida daquelas pessoas. Sim. E nos descendentes, inclusive. E essa empresa não podia ser responsabilizada porque ela tá falida. Mas falida. Então, a única forma da gente, de fato, trabalhar com os materiais que são prejudiciais para as pessoas é a gente ter seguros proporcionais mas tem uma ao dano causado. Sim, mas tem uma coisa que... Aí que tá, isso tem um custo, tá? Isso tem um custo. Não, claro. Meu Deus, eu não estou dizendo para que isso seja obrigatório. Não, eu até concordo, eu não tô discordando de você. Só que tem uma coisa que tem que ser feita, que a gente não tem no Brasil. O Brasil é um lugar que tem muito dono e ninguém é responsável. Então você vai em instituições públicas, você quer usar um equipamento, tem 10 donos, ninguém te autoriza.
Então eu sou a favor, é aquela história que você me fala, cachorro com muito dono morre de fome. Então você tem que ter um responsável. Quem é o responsável pelo material físsil aqui, o material radioativo aqui? Se der um problema desse, você vai pra cadeia. Então eu não quero saber se a empresa faliu ou não. Tem um responsável. Se o cara vai pra cadeia, se der alguma coisa errada, ele começa a se preocupar. Por que quando aconteceu o problema de Mariana... Foi Mariana primeiro ou foi Brumadinho? Foi Mariana, né? Aconteceu Mariana. Você fala assim, por que aconteceu o problema de Brumadinho depois? Porque quando aconteceu de Mariana, ninguém foi preso. Se os caras fossem presos na hora, os responsáveis, o pessoal lá em Brumadinho não ficava esperto? Mas o problema, na verdade, é essa parada do deliberado. Por isso que eu acho que essa série da Netflix vai ser problemática. É porque, se você for deliberado, não há a questão penal que resolva. Se foi deliberado por parte deles, haveria conivência por parte... E, como eles afirmam isso aqui, haveria conivência com isso. Não, conivência é isso, mas não existe a intenção. Não existe a intenção do cara contaminar todo mundo com radiação. Não, mas nunca. Nenhum desses caras tinha intenção disso. Então, só que como não tem a responsabilização, ele não tá nem aí. Sim. Por isso que a responsabilização ajuda a resolver. Mas você concorda comigo que se tivesse um seguro, essas famílias estavam protegidas? Sim, mas o seguro não ia proteger ninguém. O seguro só ia indenizar. A responsabilização assegura as pessoas. Porque o cara sabe que você vai dar merda. Eu sou contra, por exemplo, o AVCB. Né? Você tem que pagar uma fortuna pra um bombeiro ir lá e falar que a instalação elétrica tá certa, sendo que eu sou engenheiro. Aí eu pago uma fortuna pro cara lá isso. Só que eu falo, o AVCB, quando você tem lá a vistoria do bombeiro, ele é uma autorização pra eu matar as pessoas queimadas. Porque se eu botar fogo na minha empresa e matar 100 pessoas, eu falo, não, mas tá aqui, ó, eu tinha a licença do bombeiro, tava tudo certo, eu não vou preso. O bombeiro deu a licença. Você entendeu? Então, por isso que eu sou contra a licença, porque a licença tem taxa, aumenta os custos das coisas. Eu sou a favor da responsabilização. Concordo. Se tiver a licença, eu pago a taxa, às vezes você paga até por fora, e você tira a licença e você não fez nada. Agora, se você for pra cadeia, se alguém morrer queimado, aí você se preocupa. Mas, veja só. Se essa empresa ela tivesse seguido todas as regras, esse acidente aí não poderia acontecer. Claro. Só que tem que lembrar que a gente tá falando de 1987. É um outro Brasil. Porque o que acontece? Era Sarney, né? Era. 1987. Porque o despejo mudou radicalmente de lá pra cá. Isso então, em tese nunca existiu, né? Você nunca pôde descartar Césio 187. Não, certo. Né? Mas as regras de despejo, de aterro, mudaram significativamente de lá pra cá. Então, é um pouco complicado quando a gente fala da responsabilização dessa forma, porque muito desses efeitos não eram conhecidos. Não, os efeitos eram conhecidos já, até porque a gente já teve esses efeitos bem estudados. Não do Césio específico. Muitos efeitos do descarte próprio não eram conhecidos. Foi por isso que demorou pro despejo correto surgir no Brasil. Não. Mas tá aí que tá. Pode ser que não seja conhecido aqui, mas os efeitos eram muito bem conhecidos, tá? A gente claro. Mas o lance é que as empresas aliás, isso não foi sabiam. Absurdamente estudado depois da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Claro. Os caras estudaram muito isso lá. O problema é, durante boa parte do tempo, no Brasil nós não sabíamos, primeiro, dos custos econômicos. A gente sabe mais ou menos desde Marie Curie, tá? A gente desde Marie Curie, do material radioativo sim, mas do material em geral, do lixo em geral. A gente não sabia dos efeitos negativos do despejo em geral, do despejo incorreto. Não, sabia. Os efeitos econômicos. Você acha que sabia? Nossa, por que a gente demorou tanto no Brasil pra fazer uma legislação? Porque aqui tudo demora para caramba. Aqui é tudo absurdamente lento. Essa desculpa de não ser conhecido não existe. Eu tento acreditar que não. Eu entendo que a gente... Se o governo não conhecia, porque sempre se votou em burro aqui, tudo bem. Tá? Mas que esses efeitos são absurdamente conhecidos no mundo todo. Mas eu concordo que o mundo todo passou a ter uma legislação mais estrita de 70 para cá com o despejo. Isso não era uma preocupação numa parte da história. Sim. Entende? Então... porque a radiação já teve problema bem antes nos Estados Unidos. Quando a gente começou, quando se descobriu o raio-x, os caras começaram a fazer tratamento estético com raio-x. Eles usavam raio-x pra depilar rosto de mulher. Pra tirar sei lá como é que chama, um bigodinho aqui e tal, não sei o que. Isso começou a dar câncer em todo mundo. Então se aprendeu. Efeitos de radiações menos energéticas, porque a gente tá falando agora aqui de radiação gama, com o CE-137. Tô falando lá de raio-x. A gente já sabia os efeitos de radiações menos energéticas. Eu vou dar um exemplo, tá? Minha mãe, o doutorado dela foi nos efeitos cancerígenos do cádmio na
Cadmo é Bahia. foda. Elas. Ele é bem na tóxico, Baixada Fluminense. É. Então, ela descobriu que havia efeitos cancerígenos e que a população daquela região estava sofrendo com isso. É que com o cádmio, Doutorado. geralmente, você morre antes do câncer. Sim. Mas o que acontece? O despejo na água Sim. estava provocando Câncer. das pilhas. Das Sim, pilhas sim, laterais. sim. O número de câncer na população da Baixada estava aumentando os índices da população ribeirinha. Certo. Só pode ser um doutorado porque foi uma descoberta autêntica. Ou seja, nós não sabíamos que as concentrações das Sim, você não pilhas sabia um efeito daquilo. Sim. eram suficientes para tal. Sim. Eu imagino... E que isso ano é foi razoável. isso? Quê? Que ano foi isso? A doutorado dela foi em 2008. 2008? Ah, até razoavelmente recente. Mas você vê, tipo uma pequena parte das pilhas, Sim. mas que a gente não sabia que estavam tendo efeito específico. Aquela concentração era passível de Sim, provocar exato. câncer. Sim. Então, eu imagino, em relação ao despejo, e é por isso que eu sei alguma coisa sobre despejo, porque a doutora dela fala sobre despejo. Eu imagino que as nossas preocupações sobre despejo... Gostei que você tá fazendo agora que você tava me criticando antes, mas vamos lá. Não, é porque quem me pediu pra falar de despejo? Falar do que é raso, boa. Quem me pediu pra falar de despejo? Que é o que acontece comigo. Não, mas calma aí, mano. Ele só me pediu. Quando sou eu tô errado. Não, quem me pediu pra falar de despejo, vamos lá. Boa, vamos lá. O que acontece? Eu acredito que há uma certa tendência para a responsabilização aumentar com as próprias descobertas. Claro. Como é que você faz para você responsabilizar esse cara que despejou a pilha ali? Entende? Sim. Então, como Que antes o não nosso tinha nem a legislação que... Então, como o nosso conhecimento científico ele cresce com o tempo, Sim. eu acho que é muito difícil a gente tratar os materiais como um todo como estando numa relação tão próxima dos indivíduos, a ponto da gente poder ter uma relação penal. Eu acho que o dano deve ser coibido, ele deve ser ressarcido, mas é difícil falar em responsabilização penal por causa disso, porque a gente descobre e desdescobre em relação a essas substâncias. Sim, mas não era o caso do Césio 137. Não era o caso dessas... Mas tudo que eu tô dizendo Sim. No caso das muito pilhas, eu entendo. complicado Aconteceu com cigarro. a gente olhar de 2026 Sim. com a legislação que a gente tem sobre despejo, com a responsabilização que a gente tem sobre materiais, com o controle e a responsabilidade que a gente tem desses materiais hoje, a gente olhar pra 1987 e a gente dizer, não, os caras tinham que ser presos. Sim. Não, esse Eu tinham. até acho que eles deveriam ser presos. Porque Mas nesse é caso... muito delicado virar... Nesse caso não é, porque, como eu falei, os efeitos eram conhecidos. Isso era absolutamente claro. bem conhecido na época. Então, o óleo também, conhecido. Muito. O caso do cigarro, ele é o exemplo bom que você está falando. Porque parte do processo em cima do fumo nos Estados Unidos foi provar que as empresas de cigarro sabiam que promovia o vício e causava câncer. Se fosse provado que eles não soubessem, eles não seriam responsabilizados. Aí cabe. No caso do cigarro, no caso do Césio 137, Você não acha que, por exemplo, como a gente vai responsabilizar o cara pelo colar feito... Não. Entendeu? Quer dizer, Não, como que a gente ele chega a descartou. tanto? Todas as pessoas que foram contaminadas, é culpa dele. Não devia estar lá. Então, mas é difícil a cadeia causal. Vamos culpar ele de assassinato? Vamos culpar ele pelo quê? Eu acho que deve haver um tipo penal sobre o dano causado ali. Eu não discordo de haver um tipo penal para o dano. O que eu discordo é... Vamos dizer que esse cara matou as pessoas? Sim. É difícil dizer isso. Ele Pra matou mim, primeiro... não é. Pra mim não é. A cadeia Ele vai sabia do progredindo. potencial letal daquilo. Tanto que ele usava aquilo. Ele sabia que se ele deixasse um segundo a mais ali, o cara que ele ia curar, ele matava. Ele sabia disso. Não tem como você trabalhar com radioterapia sem saber disso. Saber disso é uma coisa. Esse cara é muito responsável. Entre saber e você atribuir a ele toda essa Eu complexíssima atribuiria. cadeia de eventos é muito difícil. Eu atribuiria. Porque o cara mata uma galera. Mas você não acha que pra você atribuir responsabilidade, o evento tem que ser inventado? Mesmo que ele tivesse a intenção de deixar irresponsavelmente isso. Pelo menos a modalidade culposa em relação aos assassinatos. Pra mim é dolosa. Pra mim é dolosa. Muito difícil. Nesse caso... Porque são... Eu aceito mais o culposo no cara que mata alguém bêbado.
Entendeu? Porque ele não... Aí você fala, o cara não tem intenção, ele acha que ele vai conseguir voltar a dirigir, não tá absurdamente errado. Agora aí, não tem como eu falei, são 300 anos pra deixar de ser radioativo. Não tem como, você é certeza que você vai matar alguém. Mas vai matar 40 pessoas? Não, mas que matar pessoas foram mortas? A princípio foram mortas 4 pessoas. Ou 4? Depois... Quantos morreram de radiação posteriormente? Não tem números. E é uma morte, cara. Eu tinha Ruim, lido que hein? era mais de 60 pessoas. Mas, assim, Cara, e é uma morte sofrida, não é qualquer morte. inclusive dessas 4 foi uma criança que se ligou. Olha aí. Infanticídio ainda. Mas é complicado dizer que ele fez Eu infanticídio. concordo, mas eu meti Entendeu um o que eu quero doloso. dizer? Eu meti um doloso. Se eu sou juiz, é doloso e não tem conversa. É difícil. Mas é uma história bacana. É bacana. O bacana é de se conhecer pra que não seja repetida, pelo amor de Deus. É uma história que é igual Chernobyl. Ela tem que ser conhecida. Né? Essa é uma história igual a aviação. Toda tragédia que acontece, você tem que estudar a fundo pra que ela não se repita. Claro. Essa a gente até aprendeu bem. Mas você há de concordar comigo que é um caso progressivamente mais raro. Sim, claro. É que tem uma coisa chamada risco. Já não sei se você estudou o cálculo do risco, mas risco a gente fala que é a probabilidade vezes o dano. Apesar da probabilidade hoje ser extremamente pequena, o dano é absurdamente alto. Então, por isso que no Brasil, até onde eu sei, onde você tem o maior sistema para segurança e tal, é primeiro a energia nuclear e depois a aviação. Entendeu? Porque apesar de a probabilidade de você sofrer um acidente de carro é muito maior do que um acidente de avião. Só que o dano, se você sofrer um acidente de avião costuma ser maior. Por exemplo, é por isso que eu tenho dificuldade com os eventos não tentados. Se estivesse agora um acidente, uma colisão do avião, Sim. ok, eu consigo enxergar qual a cadeia direta entre uma peça que você configurou mal e a morte das pessoas. Tá. Se é uma peça que configurou mal, aí eu entendo. Mas e no caso do Chapecoense, Não, o cara não botou gasolina? Não, claro, mas vamos lá, não botou gasolina. Eu consigo ver a ligação entre isso. Mas e se ele, por exemplo, colidiu com um prédio e matou mais 40 pessoas? Você consegue ver a forma de responsabilizar ele por essas mais 40 pessoas? Tá, mas responsabilizar exemplo, quem, ali, ó. no caso? Por exemplo... Aí não tem nem no que caso ali- responsabilizar. Por exemplo, no caso ali, das 4 pessoas que morreram, e aí tem várias outras pessoas que interagiram. Sim, Das 4 pessoas que morreram, você consegue ter uma ligação causal direta entre eles. sim. Entre esses eventos. Como é que você responsabiliza para as outras pessoas que não... Tá, mas matar 4 pra você já não é suficiente pra meter o cara na cadeia? Não, claro que isso. Então- Eu tô dizendo até quando você pode responsabilizar essa pessoa. Por exemplo, se não tivesse morrido ninguém, diretamente. Tá. Mas a gente tivesse tido, por exemplo, Pra mim tinha que ser responsabilidade de um 300 jeito. casos de câncer ali naquela região e a gente não consegue atribuir bem se eles foram ou não causados por processos. A gente responsabilizaria pelos 300 mortes é muito difícil. Isso aconteceu com água nos Estados Unidos, acho que era hexafluoreto de... Não, era cromo hexavalente. Que tava na água e aquele negócio. Como é que você prova que o câncer foi provocado por isso ou não? O cádmio, por exemplo, Sim. você vai responsabilizar... Sim. Isso tá acontecendo. É difícil. Em Paracatu isso tá acontecendo, por causa do arsênio lá, nos cursos d'água. Só que você Entendeu? É só isso que eu queria dizer, é só isso. É, Não tô nem tentando... Perfeito.